Obrigado, meu Senhor, pelas tuas leis, pela instrução que o teu Espírito nos deixou através da palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. E ainda, Senhor, que somos infiéis, tu não se nega a si mesmo e permanece fiel. Que a tua palavra, Senhor, germine em nossos corações e que possamos estar atentos a todas as áreas da nossa vida para colhermos, Senhor, frutos abençoados em no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Hebreus, não é? Iniciamos alguns domingos atrás e estamos caminhando neste livro maravilhoso, cujo autor nós não sabemos ao certo quem o escreveu. Ele escreveu endereçado para os judeus cristãos que estavam também passando por certas dificuldades, provações e perseguições. E é um livro riquíssimo em instrução, visto que o maior propósito desse livro é mostrar a supremacia de Cristo, a grandeza de Cristo, que está acima dos anjos, acima dos profetas, acima dos patriarcas e acima de qualquer nome que há entre nós, né? É o nome de Jesus que está acima de tudo e de todos. Portanto, a proposta dessa interação neste livro é fortalecer a fé dos irmãos para que Jesus seja tudo em nós, seja realmente a nossa fortaleza, o nosso baluarte, a nossa esperança em tempos difíceis também. Amém? E hoje nós vamos dar sequência nesse propósito. Nós paramos a semana passada no capítulo 2, versículo 4. Hoje nós vamos do 5 em diante. Na verdade, nós vamos do 5 ao 18, que é o capítulo 2 do livro de Hebreus, e depois eu só finalizo com o versículo 1 do capítulo 3. O tema de hoje é a supremacia do Redentor. Diz assim a palavra do Senhor: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na Assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. E novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que nem há anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Até aqui, palavra do Senhor.
Pai, graças eu te dou mais uma vez pela tua santa, rica e poderosa palavra. Fale conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Neste capítulo de número 2, o escritor de Hebreus está nos levando agora a mostrar a obra redentora de Cristo. No capítulo anterior ele mostrou a supremacia de Cristo com relação aos anjos, com relação aos profetas, e agora no capítulo 2 ele então apresenta esta humanidade de Jesus Cristo, e que é algo bem profundo teologicamente falando, bem debatido, essa questão de Jesus homem e Jesus Deus. Como é que pode ser homem e ser Deus, 100% Deus e 100% homem? E as perguntas que surgem quando Jesus se esvaziou e se fez homem, ele não se tornou menor, ele não se tornou inferior. A preocupação aqui do escritor é ressaltar a obra, contudo mostrar que, apesar da humanidade de Cristo, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo aquele que está acima de tudo e de todos. Ele continua sendo e é a supremacia da essência, Jesus Cristo. Então ele começa a caminhar mostrando novamente, fala sobre os anjos novamente, mas mostrando a ênfase maior sobre a obra redentora de Cristo. Por isso que eu coloquei o tema hoje, a supremacia do Redentor. Nós vamos entender a necessidade da encarnação. E essa é a pergunta que o texto vai nos responder. Por que Jesus precisou se encarnar? Qual era a obra necessária da encarnação? Eu acho que é um assunto muito importante para a gente aprofundar nessa oportunidade e receber de Deus essa orientação. Obrigado. Em primeiro lugar, a necessidade da encarnação de Jesus se faz porque Jesus precisava restaurar a imagem de Deus no homem. A imagem de Deus dada ao homem. Lá no princípio, quando Deus formou o homem, nós conhecemos os textos onde diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui ele cita um salmo, que é o salmo de número 8, que é esse salmo que ele cita falando acerca do homem. Quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele? Quem é o filho do homem para que o Senhor importe com ele? Interessante nesse salmo, que esse salmo ele tem dupla aplicação. A princípio pode ser aplicado ao gênero humano, ao homem, né? E quando você lê esse salmo, o salmo de Davi, ele faz uma reflexão olhando para o céu, as estrelas, e depois ele traz para o homem, ele fala assim: quem é o homem, Senhor, diante da tua grandeza para você se importar? E ele conclui dizendo que o homem foi colocado em posição de autoridade, de domínio sobre os animais, as feras e todas as coisas. Isso está lá em Gênesis, na criação. Está lá em Gênesis na criação. E por que o autor de Hebreus cita isso, então, aqui nesse início, falando da redenção de Cristo? Porque este é o primeiro ponto importante para a gente entender a necessidade da encarnação de Cristo. Porque ele veio resgatar a imagem de Deus que era vista no homem, que não foi destruída totalmente, ela foi ofuscada. A imagem de Deus que nós carregávamos e deveríamos carregar foi ofuscada pelo pecado. Ficou uma imagem distorcida de Deus em nós. Essa imagem ficou distorcida porque nós, deliberadamente, escolhemos servir a nós mesmos em rebelião à perfeita vontade de Deus. Ai, bispo, foi Adão lá e Eva que teve esse problema. E hoje a gente sofre com isso. Não, amados, Adão e Eva é o início da situação, mas todos nós continuamos seguindo a mesma trilha, o mesmo caminho de querermos andarmos pelas nossas próprias pernas, com as nossas próprias decisões essas, muitas vezes, contrárias à vontade de Deus. E é isso que a Bíblia afirma acerca de nós, acerca de cada homem, que não há um justo sequer. Quando Jesus então vem, uma das coisas importantes que acontece é dar dignidade ao ser humano. Jesus, quando se fez homem, ele então recupera a perfeita imagem de Deus
que não deveria nunca ter sido perdida pelo homem no pecado. Mas então, o escritor de Hebreus, ele tem a liberdade de aplicar esse salmo e trazê-lo numa aplicação para Jesus. E então, a partir do versículo de número 8, a metade do versículo, ele diz: ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Preciso fazer algumas pontuações aqui, para que não haja dúvida com relação a alguns detalhes desse texto, que às vezes passa despercebido. Primeiro deles, quando ele diz, por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Por quê? Bispo, no estudo passado nós estudamos que Cristo é superior aos anjos em todos os aspectos, que os anjos são criados por Deus. Como pode então Jesus ter sido feito um pouco menor do que os anjos? Na sua encarnação. Aliás, aqui eu vou me arriscar a contradizer um dos teólogos que eu admiro muito, Russell Shedd. Ele diz acerca deste versículo aqui, que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, somente na crucificação. Que Jesus se tornou menor somente quando ele foi à cruz, porque ele assume o pecado do homem. Então, naquele momento, ele se tornou inferior aos anjos. É uma posição teológica dele, ele tem que ser respeitado, né? Visto a bagagem que ele tem. Mas eu me arrisco a dizer que eu não concordo. Eu acho que Jesus Cristo se fez menor que os anjos em toda a sua encarnação. A partir do momento em que ele se tornou homem, ele se tornou então inferior, porque ele quis ser um conosco, a fim de nos resgatar. Paulo explica isso muito bem. Coloca na tela, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo de 6 ao 7. Essa posição de Jesus voluntária, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: que embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Este é um ponto, para mim, fundamental dessa colocação do escritor de Hebreus, quando diz que ele foi colocado menor do que os anjos neste momento da encarnação. Por quê? Porque ele se ofereceu. Ele não usurpou a sua posição de ser igual a Deus, que tinha o direito, mas então ele prefere se esvaziar e se tornar um ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse esvaziamento do Senhor é que o coloca nessa posição, nessa encarnação de menor do que os anjos. Há alguns teólogos também que entendem este por menor do que os anjos, aplicando a questão do tempo, por um período de tempo. Também é verdadeiro. O período de tempo foi o período da vida de Jesus, de 33 anos. E depois, outro ponto aqui que a gente tem que pensar, para não passar despercebido, é que diz lá que ele então morreu, experimentou a morte em favor de todos. Em favor de todos. E quando nós lemos esse texto, se você não atentar direito, você pode achar que o conceito, a filosofia de que a salvação é para todo ser humano e que ninguém se perderá, porque a morte de Cristo foi para todos, ela pode trazer um pouco de confusão na alma. Na verdade, a oferta de Deus foi por toda a humanidade. Cristo morreu por todos. Mas daqui a pouco nós vamos ver no segundo ponto que nem todos herdarão a salvação. Por quê, bispo? Há alguns eleitos, não cremos na eleição, na predestinação de Deus. Nós cremos na escolha humana.
e na decisão humana de aceitar a oferta ou não. Mas a salvação é algo que foi colocado para todos. Ele morreu por todos. Todos teríamos acesso a essa salvação. Porque senão Jesus não estaria sendo verdadeiro quando ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos no grego, sabe o que significa? Todos. Significa todos mesmo. Então, se ele deu uma oferta a todos que estão cansados, e havia alguns entre eles cansados que não poderiam ir, essa oferta era enganosa. Essa oferta era enganosa. Portanto, nós cremos que a salvação é um presente de Deus, uma graça provinda do trono de Deus, estendida a toda a humanidade. A toda a humanidade. Portanto, Jesus se fez homem e resgatou então a imagem de Deus perfeita. Em Cristo nós podemos novamente refletir a imagem de Deus, porque Jesus também é chamado de segundo Adão, exatamente por isso. O primeiro Adão abriu a mão da graça divina e permitiu o pecado e a morte entrar no mundo. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, resgatou a imagem de Deus e trouxe vida, e vida com abundância. Aleluia! O segundo motivo, tão importante quanto Jesus precisava se encarnar, o próprio texto já diz, a fim de levar os filhos à glória. Versículo de número 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Segundo motivo por que Deus precisava encarnar, porque Ele precisava conduzir os seus filhos para a glória. Salvação, conduzir os filhos para a glória. Você vê que no versículo anterior fala que Ele morreu por todos, mas agora Ele coloca que leva somente os filhos para a glória. E é isso que nós anunciamos e que a palavra nos mostra com muita clareza. A salvação, muito embora seja uma graça oferecida a todos, somente os filhos herdam a salvação. Mas bispo, quem são os filhos? Acho que essa é uma boa pergunta. Quem são os filhos de Deus? Será que já nasceram com um carimbo? Eu não creio nisso. Será que já nasceram com uma etiqueta? Eu sou filho de Deus? Eu não creio nisso. Porque a palavra nos mostra, coloca na tela por favor, Evangelho de João, capítulo de número 1, algo tremendo e tão simples e tão verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Está dizendo que Jesus, a palavra, o início, o Criador juntamente com o Pai estava no mundo presente, mas o mundo não o reconheceu. Nós fazemos parte daqueles que também não o reconheciam. E ainda hoje continua tendo pessoas que ainda não o reconhecem. O próprio Criador que se fez homem não foi reconhecido pelas suas criaturas. E então ele diz: veio para o que era seu, mas os seus também não o receberam. Quem eram os seus? A nação escolhida, a descendência de Abraão, o povo judeu. Era propriedade de Deus, escolhido por Deus, veio para o que era seu, esteve com eles, mas eles também não o receberam. Pelo contrário, a maioria se indignou contra a pessoa de Jesus e passava a mão em pedras para atirar em Cristo. E então ele conclui de forma maravilhosa: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Quem é filho de Deus? Agora compreendemos melhor. Aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, recebem do Senhor. Não é que
você ou eu merecemos alguma coisa, mas nós recebemos essa graça de nos tornarmos filhos de Deus. Glória a Deus. Adotados para a família de Deus, salvos e preparados para a glória. A segunda necessidade da encarnação era condução. Ele veio conduzir os filhos para a glória, aqueles que creram e receberam a Jesus Cristo como Senhor dos Senhores. Creram e receberam a Jesus Cristo como Senhor dos Senhores. Esse termo que ele usa aqui é interessante. Ele fala de Jesus, ele é o autor da salvação deles. E essa palavra autor, ela tem diversas traduções do grego, porque é uma palavra bem difícil de ser aplicada. Uma das traduções que nós encontramos para autor é líder. Jesus foi o líder da salvação. Em outras versões você vai encontrar pioneiro da salvação, o primeiro, aquele que abriu o caminho da salvação. Mas entre essas traduções de autor, eu gosto demais dessa que diz que Jesus é o campeão. Aleluia! Tem até uma música que eu lembro que cantava antigamente na igreja, que repetia um monte de vezes: campeão, campeão, campeão. Lembra dessa? São os mais velhos. Jesus é campeão, aleluia! Ele é vencedor, ele é aquele que venceu, ele é o autor da salvação, ele é o campeão, o pioneiro da nossa salvação. Glórias a Deus por isso, amados, autor da nossa salvação. Mas é interessante que o texto continua e ele se completa, porque no 11 ele diz assim: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. A salvação é um dom gratuito de Deus. Nós não fazemos nada por merecer. Somos santificados pela sua graça. Mas a santificação também é um processo diário. Isso é bem interessante, porque ao mesmo tempo que você é santificado, você caminha para a santificação. Amados, na igreja, todo mundo deve vir como está. Jesus chama pecadores para a salvação. E a porta da igreja tem que estar sempre aberta para qualquer pessoa que queira ter um encontro com Jesus Cristo. Quer seja ele pecadorzinho, pecador médio, pecador grande. Porque pecado é pecado. Amém? Mas uma coisa que a gente tem que entender é: venha como está, mas não permaneça mais como está. Vir como está é um chamado para o pecador. E nós também viemos todos arrebentados, não foi assim? Todos remendados, né? Com vários problemas, com um histórico pesado, com uma vida desestruturada. Mas deixa eu te dizer, Jesus encarnou para conduzir filhos para a glória, mas tem que passar pelo processo de santificação. Tem que passar pelo processo de santificação. O que é um processo de santificação? É o esmurrar da carne, é o combater diário contra as nossas inclinações terrenas. Meu irmão, não tem outra maneira, porque o próprio livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O céu é lugar de gente santa. Não porque somos merecedores, por causa do sangue do Cordeiro, mas porque a cada dia morremos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. O processo de santificação é tão importante, meu querido, que o escritor já advertiu, eu já disse: ninguém verá o Senhor sem esse processo de santificação. Portanto, Jesus encarnou, Jesus veio para conduzir os filhos, mas passou por um processo de santificação. E ele termina dizendo algo maravilhoso. Ele disse: olha, Jesus não se envergonha de chamar os seus servos de irmãos. De irmãos. Se você prestar atenção, depois que Jesus ressuscitou, ele dá uma ordem a um dos discípulos que ele apareceu e falou assim: eu vou voltar, manda os nossos irmãos estarem em tal lugar, porque eu vou estar lá. Jesus então nos trouxe para essa família de forma maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu estava estudando esse texto, eu fui orar a Deus, e eu falei assim: eu vou chamar Jesus de meu irmão. Não consegui
seguir. Chamei uma esforçada, falei, Senhor, eu vou continuar te chamando de Senhor mesmo. E se lá na glória, se eu quiser me chamar de irmão, será um grande privilégio. Mas já pensou, amados? Jesus se colocar de coigual conosco, co-herdeiro, irmão. Ele não se envergonha de nos chamar de irmão, sendo o Senhor das nossas vidas, o Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Terceira coisa importante que esse texto diz acerca da encarnação, e essa é tão necessária quanto: Jesus teve que se encarnar para derrotar o diabo. Derrotar o diabo. A partir do versículo 14, então explica esse processo maravilhoso. Acompanha comigo, ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Vamos pausando aqui porque é muito detalhe. A nossa natureza de carne e sangue, a nossa natureza humana, ele também participou dessa condição humana. Para nós entendermos, olha, como uma balança, né? Deste lado está nós, os seres humanos, com uma dívida, com uma pendência, com uma sentença. Todos nós, aqui do nosso lado esquerdo, tínhamos como herança condenação. Condenação. Porque a nossa dívida era dívida de sangue, não havia dinheiro algum que pudesse pagar. Quem é que poderia pagar a nossa dívida ou resolver o nosso problema, visto que a nossa dívida era para com Deus? Deus, o Todo-Poderoso. Somente Ele poderia tirar a nossa dívida e resolver o nosso problema. Mas acontece que esse Deus eterno e Todo-Poderoso, Ele também é justo. E sendo justo, ele estava atrelado a uma justiça que não poderia ser rompida. Não poderia ser rompida. Então, de um lado nós temos nós, pecadores. Do outro, nós temos Deus, a quem nós devemos, e o único que poderia trazer absolvição. Como resolver essa equação? Dessa forma. Jesus Cristo, então, falou assim: já que é o homem que tem que pagar, e ele não pode pagar, eu vou me tornar um igual a eles como homem, e sendo homem, eu vou então pagar a dívida e resolver a sentença. Que coisa maravilhosa! Jesus então se fez homem na carne, como eu e você, sujeito aos mesmos intempéries, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas tentações. Depois nós vamos ver isso lá no final, talvez até muito maiores do que as nossas. Mas por quê? Para derrotar o diabo, para derrotar a morte. E é isso que ele fala: ele se fez homem para derrotar a morte, o império da morte. E depois ele acrescenta acerca do medo da morte. Olha o que ele diz lá: derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Escravizados pelo medo da morte. No estudo meu, na célula essa semana, sem querer nós entramos nesse assunto, e citamos aquele texto conhecido de 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo fala da morte, fala: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Falando dessa vitória que Jesus fez completa sobre a morte. E ele não somente venceu a morte e o diabo, mas ele nos libertou da escravidão do medo da morte. Da escravidão do medo da morte. Isso me incomoda um pouco, amados, porque às vezes eu não percebo isso na vida dos irmãos, na vida da igreja. Eu percebo que ainda muitos temem de forma exagerada a questão da morte. E eu até comentei isso no estudo lá, foi um estudo abençoado essa semana. Cada um falou um pouco das suas experiências.
Outrora era sentença, outrora era condenação, outrora era pavor. Mas Jesus Cristo hoje venceu a morte. Venceu ela de tal maneira que a morte não é mais para nós um inimigo. Quem deveria temer a morte são aqueles que não têm Cristo Jesus. Aliás, há um relato de uma cuidadora que cuidou de Voltaire nos seus últimos momentos de vida. Voltaire era ele não dizia que não acreditava em Deus, né? Ele é do século XVI, influenciador demais do iluminismo e de todos os ismos que não acrescentam nada para a nossa vida. Mas ele dizia que acreditava em Deus, da maneira dele, não da maneira que a igreja apresentava. E ele foi um dos precursores que trouxe a ideia de que Deus criou o mundo como da corda a um relógio. E soltou então o relógio, que é o mundo, e Deus não intervém mais, Deus não interage mais, Deus não tem nada a ver com o mundo, Ele simplesmente o criou como um relógio, deu corda e deixou andar. Vem dele essas colocações. Voltaire era anticristão, combateu a igreja na sua época de forma ferrenha, com seus pensamentos e de forma bem agressiva. E essa cuidadora dele relata que nos seus últimos momentos de vida, em momentos de agonia, ela constatou algo que ela nunca mais esqueceu. Diz que este homem, que combateu o cristianismo e foi contra Cristo, nos seus últimos momentos de vida, gritava de forma apavorante e dizia: eles estão vindo me buscar. Isso está relatado na história de uma pessoa que em todo tempo se voltou contra Cristo, e realmente a morte ainda era um pavor para ele. A morte era um bicho papão. Por quê? Porque realmente veio trazer sentença. Quero ler com os irmãos. O texto era longo, então eu falei assim: eu vou tirar uma foto disso. Por isso que eu pedi meu celular. O teólogo Martin Henry, que eu gosto demais e vejo muitas coisas dele, ele tem algo interessante para falar sobre a morte, esse medo da morte, que eu vou ler para os irmãos aqui como ele coloca isso. Ele fala: Cristo se fez carne e morreu para livrá-los dessa perplexidade da alma, declarando-lhes que a morte não é apenas um inimigo conquistado, mas um amigo reconciliado. Escuta bem, não é só um inimigo conquistado, mas um amigo reconciliado. Não é enviado para ferir a alma ou separá-la do amor de Deus, mas para pôr um fim em todas as suas queixas e reclamações. É para dar uma passagem para a vida eterna e a bênção eterna, de forma que para eles a morte agora não é a mão de Satanás, mas é a mão de Cristo. Não é a serva de Satanás, mas é a serva de Cristo. Não vem seguida pelo inferno, mas pelo céu para todos os que estão em Cristo. Aleluia! Olha que visão ampla acerca da morte. Olha que visão correta acerca da morte. Se o nosso Senhor já venceu a morte, por que há tanto pavor no meio da igreja? Não estou dizendo para você desejar a morte. Nós fomos feitos contrário à morte. Nós somos feitos para a vida. E ninguém ama a morte, ninguém quer a morte, ninguém está com pressa. Amém? Ninguém está com pressa. Mas uma coisa, amados, é não buscarmos a morte, não desejarmos a morte. E outra coisa é permitir que o pavor, o temor da morte toma conta do nosso coração. Quantas pessoas, quando houve uma sentença de morte, ou de uma doença que é conhecida como aquela que conduz à morte, elas adoecem muito mais. Por quê? Porque o temor da morte invade o seu coração. O medo dessa chamada morte, ao ponto de levá-los ainda mais rápido para a morte, porque temem a morte. Mas Paulo dizia assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo queria morrer? Não!
Paulo queria continuar vivo, servindo a Cristo, e o fez com primazia, e o fez com excelência, até os últimos momentos da sua vida, remindo o tempo, aproveitando toda a oportunidade. Mas quando a morte se apresenta, ele não treme, ele não tem pavor, ele não tem angústia, porque a morte se faz necessária para nos libertar deste corpo corruptível. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando que acontece isso? Num processo de morte, ou arrebatamento da igreja, para aqueles que tiverem este privilégio. Mas carne e sangue não herdam o reino de Deus, nós teremos que ser transformados, e o caminho é por ela. Mas quando ela vier, meu querido, saiba que ela não é mais o bicho papão, saiba que ela não é mais um monstro que vai trazer juízo, mas ela é o único caminho que vai te levar para a verdadeira e eterna salvação. Amém. Ela acaba se tornando um agente de Deus. É como aquela passagem de Davi e Golias, quando Davi luta com aquele gigante, com aquele monstro, e o derrota com uma pedra, mas depois ele arranca da própria espada de Davi, e com a própria espada de Golias, ele arranca a cabeça do diabo. Jesus, com a própria morte, transformou ela hoje em um benefício na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, amados, diante da perda, por mais dolorosa que seja, em um velório público, nos debruçarmos por cima do caixão, rolar para o chão, sabendo que aquela pessoa que está ali está em Cristo. Onde está a nossa esperança? Em que realmente nós estamos alicerçados? Sofremos a perda e choramos a dor, mas quando ali está o ente querido em Cristo Jesus, nós temos esse conforto e essa certeza. Ele simplesmente partiu dessa vida para uma vida eterna e gloriosa com o nosso Senhor Jesus. Amém. Por quê? Porque Jesus venceu o diabo e venceu a morte. E ele continua dizendo qual foi a maneira. Acompanha comigo, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, e com relação a Deus, fazer propiciação pelos pecados do povo. Como é que Jesus então venceu? Fazendo propiciação. O juízo que era para estar sobre nós veio sobre Cristo. Ele afastou a ira de Deus. Através da sua morte, ele pagou o preço. Ele cumpriu a justiça divina. E hoje ele é sumo sacerdote das nossas vidas. O que é um sumo sacerdote? É aquele que nos representa diante de Deus. É aquele que intercede por nós diante de Deus. A obra está plena e completa. Não há mais medo da morte, não há mais temor, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 15, que não nos tem dado de novo um espírito de escravidão e de medo, mas um espírito de ousadia, um espírito que clama: Abba, Pai, Papai querido, aleluia, Papai querido, eu descanso na obra de Cristo, amém? Eu não sou nenhum super-herói, e é lógico que diante da iminente morte, todos nós sentimos um calafrio, um pavor, porque é contrário à nossa existência. Mas eu me lembro até hoje, contei isso lá no estudo, de uma das vezes em que eu fui pego em sequestro, e estava dentro de um porta-mala de um carro. Foram 3 vezes, né? Essa é a terceira. Aí então eu falei assim: se você voltar para esse serviço, eu que vou embora. Fui sequestrado na primeira, continuei no serviço, fui na segunda, continuei, e na terceira, aí depois dessa eu falei: acho que é melhor eu parar. E nessa terceira vez foi mais cruel, porque das outras eles tranquilizavam a gente logo: não, motorista, não queremos nada com você.
você, queremos a carga, fica quietinho aí e tal, vai dar tudo certo. Querendo ou não, você ficava um pouco mais tranquilo. Mas na terceira vez, eles me puseram dentro do porta-mala do carro, com um capuz na cabeça. E aí andamos com esse carro, aí eu percebi que entrou numa estrada de terra, porque começava a pular muito, né? E aí parou o carro. E aí eu ouvi eles conversar lá dentro. O que nós vamos fazer com o motorista? Vamos apagar ele? O que a gente vai fazer? Eu lá dentro do porta-mala. Falei, Senhor, acho que hoje não vai ter jeito não. Acho que hoje eu vou para a glória. Mas aí eu me lembro de uma oração que eu fiz, né? Eu falei, Senhor, eu sou tão novo ainda. Eu devia ter uns 30 e poucos anos, né? Uns 32, por aí. E eu falei assim para Deus, eu fiz tão pouco. Eu ganhei tão poucas almas, eu fiz tão pouco para Ti, Senhor, me dá mais um tempo. Mas falei de boa com Deus, sabe? Falei, Senhor, me dá mais um tempo, deixa eu viver um pouco mais. Porque eu quero ainda fazer coisas maiores, né? Ganhar mais almas, buscar mais vidas. E aí então eles abrem o capô do carro, me tiram de lá daquele jeito, né? Falam, olha, não olha para trás não, sai correndo no meio desse mato e não olha para trás. Eu falei, agora. Pensa em alguém que correu. Eu corri no meio do canavial assim, desesperado, né? E aí eu vi o barulho do carro funcionando e eles foram embora, eu parei e falei assim, vixe, tô vivendo a Silva aí. Mas a morte estava perto, né? E não tem como você não sentir um calafrio por causa do pavor do momento. Você tem um revólver na cabeça, você tem uma ameaça de morte, não é? Mas eu confesso para os irmãos, eu não tive medo do inferno, eu não tive pavor, como assim, e agora o que será de mim? Eu estava plenamente convicto que eu estava em Cristo, plenamente convicto que a obra foi plena, e que eu iria para o céu, para a glória com o meu Senhor. Amém. Amém, amados? A morte foi vencida. Jesus Cristo, o campeão, venceu a morte, aleluia. O campeão venceu, aleluia. Quarta coisa que é necessária, e foi necessário para essa encarnação de Cristo, é porque através da encarnação, hoje Ele pode socorrer a nós. Ele pode socorrer aos cristãos. Versículo de número 18, porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Oh, aleluia! Jesus, amados, experimentou tudo o que você possa imaginar. Se você já experimentou uma dor da traição, Jesus já experimentou. Se você já experimentou a dor da injustiça, quando te caluniam acerca de algo que você não fez, Jesus já experimentou. Se você hoje tem alguma dor aí no seu corpo, saiba que Jesus experimentou toda a dor no seu corpo. Eu vi uma descrição biológica, né, científica, do que acontece, né, se houvesse ainda execução de cruz, com o corpo de um ser humano pendurado lá. Amados, aquilo é terrível. Eu acho que foi um verdadeiro inferno que inventou a morte de cruz. O verdadeiro inferno. Entre tantas coisas que acontecem ali, o corpo começa a ter câimbras. Quem já teve câimbras? Gente, pensa num trem ruim que é esse tal de câimbra. Não é? O corpo na cruz diz que pela contração e os músculos do jeito que são esticados, ele tem câimbras constantes ali naquele momento. Ele não pode jogar o corpo para frente para aliviar, porque pressiona os pulmões e ele começa a ficar sem ar. Ele tem que jogar as costas para trás da cruz, toda machucada, num madeiro cru. Aquela madeira não era lixada não, meu irmão, era madeira crua, cheia de fiapos, de farrapos. E a descrição é enorme. Você tem dor, o teu Salvador sabe o que é ter dor. O teu Salvador sabe o que é ter dor. O teu Salvador sabe o que é um falso testemunho. O teu Salvador sabe o que é uma calúnia. O teu Salvador sabe o que é uma traição. Você que sofre ou ainda tem sofrido com uma traição, quer seja do cônjuge, quer seja de amigo, quer seja de sócio da empresa, Jesus Cristo sabe o que é uma traição. Ele deu pão na boca de Judas na última ceia. Ele molhou no vinho para ele, do jeito que ele gostava.
Jesus Cristo nos socorre nas nossas aflições. Amém. Ele passou e se humanizou assim como eu e você, para que você possa confiar. Ele sabe o que a gente está passando. E é uma beleza nesse texto, na palavra socorro. Essa palavra socorro no grego, ela é boetesai, e ela traz uma ideia do seguinte, olha que coisa linda. A ideia da palavra socorro na língua grega original traz a ideia de correr em atendimento a um grito. Correr em atendimento a um grito. Portanto, clame ao Senhor Jesus e Ele vai correr em atendimento aos seus. Vai haver consolo, vai haver graça. Confie no seu irmão, confie no seu Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Coloca na tela para mim, João, o versículo 1 do capítulo 3, nós vamos encerrar com ele. Hebreus 3, no versículo 1. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Hebreus é construído como um sermão? Ele apresenta uma doutrina, uma teologia, e depois ele dá uma aplicação, uma exortação. E o versículo 1, que não deveria estar dividido neste capítulo, ele é a conclusão do pensamento anterior. Então ele diz assim: portanto, diante disso apresentado, ele fala: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, que honra, meu irmão, ser chamado deste participar da vida celestial. Isso é um grande privilégio. Isso é um grande privilégio. Ele fala assim: fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixe os seus pensamentos em Jesus. Eu sei, amados, que é importante também a convivência entre os irmãos. Eu sei que é importante um bom testemunho de cada um, diante da sociedade, diante da igreja. Mas eu também sei que muitas pessoas às vezes se magoam, se frustram com os próprios irmãos, se decepcionam. Por quê? Porque somos falhos, porque somos imperfeitos, porque todos nós estamos num processo de santificação. Não é verdade? Talvez o cristão deveria andar com uma plaquinha como aquelas que a gente vê nos prédios: desculpe o transtorno, estamos em reforma. Não é? A todo tempo estamos em reforma. E nessa caminhada cristã, às vezes, ficamos magoados. Eu conheço gente boa, pecador, mas bom, que não está na igreja por causa de mau testemunho de irmãos, por causa de decepção de pessoas. Mas eu costumo dizer: quem sai da igreja por causa de irmãos ou por causa de qualquer coisa, nunca esteve por causa de Cristo. E o que o autor aqui conclui, depois dessa explanação maravilhosa de uma vitória plena do nosso Redentor, ele diz: fixem os vossos pensamentos em Cristo. Olhe para Jesus, meu querido. Olhe para Jesus. Não se deixa ser impedido de participar da graça, da comunhão, por causa de desavença ou qualquer coisa em que você se feriu. Não abandone Cristo por causa de ninguém. Fixe os seus pensamentos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. É a Ele que servimos, é a Ele que devemos honra maior, é a Ele que devemos serviço, é a Ele que devemos dedicação, é a Ele que temos que agradar, meu irmão. Temos que agradar. Tire os olhos das pessoas, tire os olhos das situações. Fixem os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Aleluia. Gostaria de estar orando com você em nome de Jesus. Quem sabe você, por algum motivo, tem tirado os olhos de Cristo, tem visto tantas coisas na igreja. Eu também vejo, meu querido. Eu também vejo. Não é só você que vê, todos nós vemos. Mas aí então eu volto os meus olhos em Cristo. Aleluia. Eu volto os meus olhos nele. Oh, Ele é o Redentor.
Ele é tudo. Aleluia, adore o Senhor. Estás aqui, Sim, Senhor. mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Hoje nós compreendemos, Senhor, o teu brado na cruz, tuas últimas palavras. Está consumado, está feito. Por isso, Senhor, temos descanso em Ti. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Fomos libertos do medo da morte, da escravidão do medo. Nós somos Teus, Senhor, criaturas Tuas, filhos Teus, amados, lavados, santificados no Teu sangue. Pai, dê crescimento ao Teu povo, Senhor, crescimento em fé, crescimento em confiança, crescimento em certeza, firmado, Senhor, na Tua palavra e na conquista realizada pela Sua encarnação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que o Senhor trouxe a essa congregação nesse dia. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.